Olá, meus amigos. Vou passar para vocês um conceito básico muito utilizado por agrônomos para explicar como que as plantas ficam doentes ou suscetíveis ao ataque de insetos. Daí, com esse vídeo teórico, espero poder estar ajudando vocês a evitar transtorno com doenças e pragas. Então peço para que deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Então vamos lá ao que interessa. Vamos abordar nesse vídeo o triângulo de doenças. O triângulo de doenças nada mais é do que a interação entre três fatores que estarão representados em cada vértice do triângulo. São eles: planta, ambiente e patógeno. Ou seja, a doença só vai acontecer se a planta estiver debilitada ou se o ambiente for favorável à sobrevivência do patógeno, e ainda se existir o patógeno no local onde a planta é cultivada. Então temos que controlar cada ponta do triângulo para evitarmos as doenças nas plantas. Então, como controlar as pontas do triângulo? Em relação às plantas, um dos fatores mais importantes a ser citado é a espécie, pois diferentes espécies de plantas vão apresentar diferentes exigências. E se falando de orquídeas, existe uma diversidade enorme de espécies. O ideal é estudar cada planta e saber quais são as suas demandas. Não é toda planta que se adapta ao seu orquidário. E se você não der à planta aquilo que ela necessita, certamente ela se tornará vulnerável ao ataque de pragas e doenças. Outro fator muito importante a ser citado em relação às plantas é a adubação. Uma planta bem nutrida torna-se mais resistente aos agentes infecciosos. Então é muito importante adubar as plantas de maneira adequada. Muito importante saber o tipo de adubo a ser utilizado, a dose adequada e a frequência com que se realizará a adubação. É importante fornecer para as plantas todos esses elementos mostrados na tabela, pois a falta de apenas um desses elementos pode ser motivo para a planta não se desenvolver adequadamente e assim contrair doenças. Dificilmente você irá encontrar no mercado um adubo que apresente todos esses elementos em sua composição. Daí a importância de diversificar os adubos. Uma ótima opção é intercalar a adubação química com a adubação orgânica, para aumentar as chances de estar fornecendo todos os elementos citados anteriormente na tabela. Outro ponto muito importante em relação à adubação é a frequência de aplicação do adubo, que está muito relacionado com a dosagem a ser aplicada. Quanto maior for a dose aplicada, maior deve ser o intervalo de aplicação. No entanto, uma dica bem legal é evitar intervalos de aplicação acima de 15 dias, pois com o passar dos dias, alguns elementos evaporam ou são perdidos durante as irrigações. Então é sempre muito importante estar repondo esses elementos. Para facilitar e evitar erros, a melhor opção é seguir a recomendação do fabricante do adubo. Eu, particularmente, gosto de usar doses bem pequenas com maior frequência. O outro vértice do triângulo que devemos ter muita atenção é em relação ao ambiente em que cultivamos nossas orquídeas. Vários fatores no ambiente irão influenciar o desenvolvimento das orquídeas. Entre eles podemos citar a luz, a umidade, a ventilação e a temperatura. Não existem regras para compor um ambiente ideal para as orquídeas, pois existem diferentes espécies de orquídeas com diferentes exigências. Umas vão gostar de locais mais iluminados e outros de locais mais sombreados. Daí a importância de estudar cada espécie, a fim de compor o ambiente ideal para o seu cultivo. Na prática, a luz ideal é aquela que deixa as plantas com um verde brilhante, bem vistoso. Plantas amareladas é evidência de excesso de luminosidade, que é bastante prejudicial, pois favorece a desidratação das plantas e ocasionam lesões nos tecidos das folhas, reduzindo assim a capacidade de fotossíntese. Veja à esquerda uma planta amarelada devido à elevada incidência de luz, e à direita uma planta normal.
Então, o ideal mesmo é observar o desenvolvimento da sua planta. O sucesso no cultivo depende muito da sua dedicação e observação. Da mesma forma que a luz, as orquídeas também apresentam diferentes exigências quanto à umidade. No entanto, um dos maiores problemas que vejo é as pessoas perderem plantas por excesso de umidade. Em geral, as orquídeas gostam de substrato bem drenados. A água acumulada no substrato é a principal causa de apodrecimento das raízes. Poucas são as orquídeas que toleram substratos bem encharcados. Podemos citar as orquídeas sapatinhos como uma das espécies que exigem substratos bem encharcados. Ou seja, se você colocar a sapatinho em um substrato que não tem capacidade de retenção de água, você vai favorecer a sua desidratação e debilitar a planta, abrindo porta de entrada para as doenças. Por outro lado, as dendróbios exigem substratos bem secos. Caso você coloque elas em um substrato bem úmido, dificilmente ela irá florescer e poderá ocasionar a podridão das suas raízes. A ventilação é um fator que vai influenciar indiretamente na umidade do orquidário. Ambientes bem ventilados tendem a evaporar mais água e pode ser bom para evitar o encharcamento dos substratos, como também pode demandar maior frequência de irrigação, uma vez que poderá favorecer a desidratação das plantas. O ideal é observar. Como já mencionei, não existem regras, depende muito do seu senso crítico e do local onde estão os orquidários. Como pode perceber, a ventilação do seu jardim de inverno pode ser bem menor que a ventilação do orquidário que você tem no fundo do quintal, mesmo estando um ambiente bem próximo um do outro. A temperatura nos orquidários está diretamente relacionada com a região do país onde o orquidário está instalado e indiretamente relacionado com a quantidade de luz e ventilação dos orquidários. A temperatura e a umidade é um dos principais fatores a serem observados nos orquidários, pois, em geral, a grande maioria das orquídeas que cultivamos aqui no Brasil apresentam crescimentos satisfatórios em ambientes quentes e úmidos. Por isso, o ideal mesmo é cultivá-las em estufas, como os grandes orquidários fazem. Só que, por outro lado, esse é o tipo de ambiente que favorece o desenvolvimento de patógenos. Daí a importância de buscar o equilíbrio ideal para o ambiente em que se está cultivando. Vamos abordar agora o último vértice do triângulo, que está relacionado com os patógenos. Para uma doença se desenvolver, é necessário que exista o patógeno responsável por ela no ambiente. Não desanime, mas os patógenos estão presentes em quase todos os ambientes. Sendo assim, é muito importante saber a origem da planta, se o orquidário que você está comprando é confiável ou não. É muito importante também eliminar as plantas doentes, pois estas podem ser foco de disseminação de doenças e pragas. Sempre que for podar folhas e raízes, esterilizar as ferramentas de corte para evitar a transmissão de patógeno entre as plantas. Ao reutilizar o substrato, o ideal é deixá-lo exposto ao sol por alguns dias, pois este é um excelente método de esterilização. Após mostrar os fatores que compõem os vértices dos triângulos de doenças, vou ilustrar através de uma situação hipotética como podemos utilizar o conceito deste triângulo a fim de evitar doenças. Suponhamos que vamos cultivar uma Phalaenopsis, com vaso de plástico e substrato de fibra de coco mais esfagro, em um ambiente pouco ventilado e quente. Vamos considerar a presença de patógeno no ambiente. Dificilmente teremos um ambiente estéril. Certamente, nessas condições, haverá grande possibilidade dessa Phalaenopsis contrair uma doença bacteriana, já que o ambiente é altamente favorável ao desenvolvimento da doença, pois apresenta elevada temperatura, muita umidade e pouca ventilação. Uma solução para evitar este problema seria simplesmente modificar o ambiente, trocando os vasos de plástico por vasos de barro que tendem a secar mais rapidamente. Outra alternativa seria trocar o tipo de substrato utilizado, como por exemplo colocar casca de pino de granometria mais grossa que retém pouca água em relação à fibra de coco. Para reduzir a temperatura, uma alternativa é retirar sombrites laterais, se for o caso.
Então vejam que o sucesso no cultivo de orquídeas depende muito do estudo e de observação, pois mudando um parâmetro você pode evitar uma infinidade de problemas. Então estudem muito e dediquem boa parte do seu tempo observando suas orquídeas. Boa sorte!